Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes que acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Bom dia, queridos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã maravilhosa, ouvindo a palavra de Deus. Quantos estão felizes com essa matéria? Essa matéria que tem edificado as nossas vidas, que tem nos feito crescer, né? Discernindo a voz do Espírito. Que matéria maravilhosa. Quantos consideram que esse é um assunto muito importante e de fundamental importância para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar em tudo aquilo que Deus projetou para nós? Vocês creem dessa forma? Vocês têm praticado o que vocês têm escutado aqui? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que a consagração, né, na primeira aula nós vimos que a consagração é algo fundamental para que possamos estar sensíveis à voz do Espírito, né? Sem consagração, querido, nós não vamos discernir a voz do Espírito. Vimos que precisamos estar disponíveis a cumprir o plano de Deus. Estar dispostos a nos consagrarmos ao plano de Deus. A dizer como Jesus falou naquela oração lá no Getsemane, que se faça a tua vontade, não a minha vontade. Porque muitas vezes a nossa carne vai querer... não vai querer obedecer a Deus, mas nós precisamos estar todos os dias nos consagrando diante de Deus. Precisamos estar todos os dias colocando a nossa vida no altar de Deus, dizendo: Senhor, eu quero cumprir com o teu propósito, eu quero cumprir com aquilo que tu designaste para mim. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha projetado coisas a meu respeito e ao seu respeito. Tem planos pré-estabelecidos para que eu e você possamos andar neles. E nós só vamos andar nesses planos ouvindo o Espírito. E o Espírito de Deus quer ter comunhão conosco quando? Todos os dias. Sabe que na antiga aliança a palavra de Deus vinha para os homens, né? Em alguns momentos, em algumas ocasiões, mas estamos na nova aliança. E o Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus veio fazer morada, veio habitar, veio fazer morada permanente dentro de mim e de você. E Ele quer falar conosco todos os dias, quer ter comunhão conosco, quer nos dirigir, quer nos aconselhar, nos mostrar qual a melhor decisão. E a consagração vai proporcionar isso, vai proporcionar com que nos deixarmos, vamos dizer assim, sensíveis à voz do Espírito, né? Vamos reconhecer quando o Espírito Santo falar, porque vamos estar sensíveis à voz do Espírito. Gálatas 5:25 diz assim. Eu queria que vocês abrissem essa passagem. Vamos estar lendo essa passagem agora. Gálatas 5:25. Fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, debaixo da direção do Espírito. Então, hoje, você vive pelo Espírito, porque nós somos o Espírito, temos uma alma, que é a nossa mente, e habitamos em um corpo. E aqui em Gálatas, ele está falando aqui, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, debaixo da direção do Espírito. Aqui em Efésios 5:17, fala assim:
Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu estou lendo na versão King James. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscais compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, se você vive uma vida de qualquer jeito, sem buscar compreender qual é a vontade de Deus, pela palavra você está considerando, a palavra está ali considerando alguém que não tem juízo, alguém que é nécio, alguém que não está sendo inteligente. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Por isso, todos os dias nós precisamos compreender, Senhor, para hoje, qual é a tua vontade para hoje? Para esse tempo que eu estou vivendo, qual é a tua vontade? E de que maneira eu preciso me comportar? De que maneira eu preciso me posicionar nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Amém? E nós vimos também que há consequências que nos atingem quando nós não somos guiados pelo Espírito. E as consequências, queridos, vêm para mim, né? Para a pessoa que não está sendo guiada e para os que estão com ela. Ou seja, se eu não estou sendo guiado pelo Espírito, se eu desobedeço a direção do Espírito, vai vir uma consequência para mim e para quem está comigo. Quantas pessoas nós vemos que tomam decisões erradas e elas sofrem e toda a sua família sofre junto. Por quê? Porque não obedeceu a direção do Espírito. Então, a desobediência à direção do Espírito traz consequências. Amém? Vocês entenderam bem essa parte? Mas, querido, se errarmos o alvo, Deus é poderoso para nos colocar na rota novamente, né? Porque às vezes isso acontece conosco, que o diabo quer trazer condenação, né? Quer trazer um peso para você. Mas se você se arrepender, se você se consertar com o Senhor, você vai voltar para a rota. Uma vez eu ouvi uma explicação bem interessante sobre isso. Quando você está sendo guiado pelo GPS, né? O GPS está lhe dando ali algumas coordenadas, né? E você, de repente, não obedece ali o GPS. Muda de caminho, erra o caminho. Mas o que é que o GPS faz? Ele lhe redireciona, não é verdade? E lhe coloca novamente na rota. Assim acontece quando nós, com o coração humilde, nos voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu errei o alvo, eu desobedeci a tua direção, tu falaste comigo naquele dia, mas eu errei, mas eu quero me consertar. O que é que o Senhor vai fazer com você? Ele vai lhe colocar na rota novamente, e você vai cumprir o plano de Deus estabelecido. Amém? Entendemos também nesses dias que toda a direção do Espírito, para toda a direção do Espírito, há um tempo e um modo, não é verdade? Algumas pessoas recebem a direção do Espírito e recebem uma direção, por exemplo, para fazer alguma determinada coisa, para assumir determinado ministério, vamos dizer assim, ou tomar algumas decisões, mas não discernem bem qual é o tempo. Você precisa discernir o tempo. Perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o tempo? Está no tempo de eu tomar essa decisão? Eu sei que você tem esse plano para mim. Você já me mostrou. Mas é o tempo de eu entrar nesse ministério? É o tempo de eu estar tomando essa decisão? Então, decisões precipitadas também vão trazer consequências. Nós precisamos entender o tempo e o modo. A Bíblia diz lá em Provérbios que o sábio, ele compreende o tempo e o modo. O modo, o que é? É a forma de você fazer, a forma de você colocar aquilo em prática. O Espírito Santo, querido, quer lhe dar a instrução completa. Então não se apresse, passe tempos na presença de Deus. Se você tiver alguma decisão para tomar, entre no seu quarto, como diz a palavra, fique a sós com o Senhor e deixe que o Espírito Santo fale com você. Você vai entender qual é a direção do Espírito e você vai poder tomar decisões acertadas. Lá em Romanos 8,14, diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Romanos 8,14.
Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, amadurecidos, eles são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer guiar os filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Precisamos entender isso. Na nossa vida, agora, a direção tem que vir do Espírito. E o Espírito de Deus, onde é que ele habita? No nosso Espírito. Então, ele vai se comunicar com o nosso Espírito. Então, a direção, precisamos entender que as direções de Deus não vão vir da sua mente. Né? E, às vezes, a gente passa por algumas situações e está lá, tanta informação na nossa mente, que a gente não consegue, às vezes, ouvir o que o nosso Espírito diz. Aí, qual é o segredo? Você precisa se acalmar, você precisa esperar, você precisa meditar na palavra, você precisa aquietar a sua alma, fazer calar a sua alma. Para quê? Para que você escute a voz do seu Espírito, para que você escute a direção do Espírito. A direção do Espírito está dentro de você. Ele vai falar com você. E eu queria falar nessa manhã sobre a forma primária ou a forma mais comum que o Espírito de Deus tem de nos guiar. Que é o testemunho interior. O testemunho interior é a forma primária de Deus nos guiar. Sabe que às vezes a gente quer que Deus nos guie de uma forma espetacular. Senhor, se aquilo acontecer comigo, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Né? Você vai tomar alguma decisão e diz, Senhor, se aquela pessoa aceitar aquilo aceitar aquela proposta é porque é de Deus. Essa não é a maneira de Deus guiar. Não é por circunstâncias externas que Deus nos guia, mas é por um testemunho interior. E o que é esse testemunho interior? É aquela convicção, é aquela certeza. Aquela certeza. Você pode chamar também de intuição. Por exemplo, você está para fechar algum negócio, de repente vem um sinal vermelho. Aquele freio para que você não feche aquele negócio. Você está tendo uma intuição, é a voz interior, testificando que você não deve ir, que você não deve fechar. É o testemunho interior. Quantas pessoas, às vezes a gente vê histórias, né, de pessoas que iam fazer uma viagem, iam fazer alguma coisa e sentiram o freio de não ir, mas não obedeceram e foram e sofreram danos. Alguns acidentes aconteceram, às vezes pessoas até perderam a vida, mas de certa forma elas foram avisadas. Elas foram avisadas pelo testemunho interior, aquele freio, aquela nota que vem dentro de você, dizendo não vá, não avance, essa não é a direção. Então essa é a forma primária de Deus nos guiar, é testificando dentro de nós, testificando dentro do nosso espírito. Amém? Então, lá em Romanos 8,17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando você aceita Jesus, quando você é salvo, você tem a certeza dentro de você que você é salvo, não é verdade? Sabe que você não teve nenhuma visão dizendo assim, você agora é o filho de Deus. Um anjo apareceu para você para dizer isso? Não. Algum profeta chegou para você profetizando, a partir de agora você é filho de Deus? Não. Você sabe porque sabe que você agora é uma nova criatura, que você é um filho de Deus. Por que você sabe disso? Porque o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. E essa certeza ninguém tira de você. Assim mesmo são nas outras decisões da nossa vida. Vem essa certeza, vem essa testificação que é para você fazer ou que não é para fazer. Então, se Deus nos guia, né, se Deus testifica conosco, dentro de nós, acerca da coisa mais importante da nossa vida, que é a salvação, Ele também vai fazer assim nas outras coisas. Então, vai vir uma certeza.
que aquela é a direção certa, você vai sentir o quê? Você vai sentir paz. Você vai sentir segurança. Mesmo que a sua mente diga, rapaz, não, você é louco, como é que você vai tomar essa decisão? Mas dentro de você existe uma segurança que você está no caminho certo. E deixa eu falar outra coisa, o Espírito Santo nunca vai lhe guiar, nunca vai nos guiar para uma direção contrária do que fala a palavra. Amém? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nele não há engano. Então o Espírito Santo nunca vai trazer uma direção que contraria a palavra de Deus. Amém? Então, se vier alguma coisa, alguma direção para você que não testifique nessa palavra, você já descarta, porque não veio do Espírito. O Espírito de Deus concorda com a palavra. O Espírito Santo testifica com a palavra. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai lhe guiar em toda a verdade. Ele vai testificar com você a vontade de Deus. Amém? Então ele nunca vai contrariar a palavra de Deus. Então, quantas pessoas, às vezes caem nessa armadilha do diabo? Eu já vi várias pessoas dizendo, não, foi o Espírito Santo, foi a vontade de Deus fazer determinada coisa. Só que a determinada coisa que a pessoa fez foi totalmente contrária aos princípios da palavra. Por outro lado também, você não precisa pedir direção a Deus para uma coisa que a palavra já deixou certo. Amém? Existem princípios da palavra de Deus que já estão estabelecidos. Então você não precisa mais orar, Senhor, é certo amar o próximo? Não, a palavra já disse que você tem que amar, amém? É certo honrar ou não as autoridades? Não, a palavra fala que você deve honrar e obedecer às autoridades, amém? Então, enfim, o Espírito Santo, querido, ele sempre vai testificar com a palavra. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, amém? Então, o testemunho interior é a forma primária dele nos guiar. Sabe que muitas pessoas não entendem isso e estão buscando formas espetaculares, estão buscando direções de outras pessoas, que outras pessoas falem para elas o que elas devem fazer. Estão buscando direções de formas externas, vamos dizer assim, mas na nova aliança, querido, nós somos guiados por dentro. Na nova aliança, você precisa se conectar com o Espírito que habita em você. Na nova aliança, você vai ter o testemunho interior, o testemunho do Espírito. Você não pode ser guiado pelaquilo que você olha, pelaquilo que você vê. Por quê? Porque os nossos sentidos, que é a voz do nosso corpo, eles são enganosos. Os nossos sentidos podem nos enganar. Então você não pode basear suas decisões naquilo que você está sentindo. Não, se eu me arrepiar é de Deus, se eu não me arrepiar não é de Deus. Você não é guiado dessa forma, por coisas externas, por aquilo que você sente. Você é guiado agora pelo Espírito. A Bíblia fala, e eu gosto sempre de citar esse exemplo, o exemplo de Ló. A Bíblia fala lá em Gênesis 13, 9. Eu queria que vocês abrissem Gênesis 13, 9. A Bíblia diz que Abraão e Ló, o seu sobrinho, eles iam se separar. Cada um ia para um lugar. E Abraão pediu para que Ló escolhesse o lugar e ficasse livre para escolher e fosse com seu rebanho, com a sua família. E no versículo 9 diz assim: vê, toda a terra não está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isto aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, queridos, a Bíblia fala aqui que Ló olhou para aquelas campinas, e viu tudo bem irrigado, muito verde. E disse: rapaz, é para lá que eu vou.
E ele foi morar próximo de Sodoma e Gomorra. E o que foi que aconteceu, querido? Ele, acabou morando nessas cidades. Ele estabeleceu ali sua família. A Bíblia nos fala que aquelas cidades começaram a praticar muita iniquidade. Deus teve que destruir, porque o pecado de Sodoma e Gomorra já tinha sido elevado a um nível insuportável. E as filhas de Ló, que foram criadas naquele ambiente pecaminoso, saíram lá. Ló saiu, porque Deus teve misericórdia, salvou a Ló e a sua família. A sua esposa se apegou a tudo aquilo, olhou para trás, porque a ordem era: não olhe para trás. Ela virou uma estátua de sal. E as suas filhas, a Bíblia fala que elas cometeram incesto, embebedaram o pai e se deitaram com o pai. Ou seja, uma decisão errada, de ir para um lugar errado, porque foi baseado naquilo que estava vendo. Causou muita destruição para a família. Ele criou a sua família, as suas filhas, naquele ambiente de pecado, e aquilo trouxe muitas consequências para a vida dele. Por quê, querido? Você não pode ser baseado pelaquilo que você olha, pelaquilo que você vê. Porque os sentidos, nossos sentidos, aquilo que nós vemos, muitas vezes podem nos enganar. Mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito da verdade, que a Bíblia diz que o mundo não conhece, ele sabe muito bem qual a decisão que você tem que tomar. A Bíblia diz, inclusive, que ele nos avisaria daquilo que iria acontecer. O Espírito Santo, querido, ele vai lhe avisar das coisas que estão por vir. O Espírito Santo vai lhe dizer aquilo que pode lhe afetar. Assim como ele avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão pôde interceder por aquela cidade e pôde salvar aquela família, a família de Ló. Pode tirar de lá. Então o Espírito Santo, ele vai lhe avisar de coisas que estão por vir. Amém? Então você não pode basear as direções da sua vida pelos seus sentidos. Não baseie as suas decisões no testemunho interior, na direção do Espírito. Não se apresse. A Bíblia diz, querido, que aquele que crê em Deus não se apressa. Aquele que nele crê não se apressa. Sabe que às vezes o diabo, ou então a vida, enfim, as circunstâncias, querem criar uma pressão para que você tome decisões precipitadas, para que você se apresse a tomar decisões. Mas isso não vem de Deus. Você precisa entender que você só precisa tomar aquela decisão quando você realmente tiver certeza da direção de Deus. Não se apresse a tomar decisões. Aguarde. Espere no Senhor. Espere a sua alma se aquietar. Às vezes a nossa alma está tão inquieta, está querendo, está tão preocupada com a situação, e você não sabe a quem ouvir. Mas nesse momento, você vai se aquietar. Você vai meditar na palavra. Você vai orar. Você vai ficar calmo, porque, querido, o Espírito Santo vai falar nesse momento. Você vai ouvi-lo nesse momento, quando você resolver se aquietar. Amém? Uma segunda maneira de Deus nos guiar é por meio da voz da nossa consciência. Então, quantos de vocês já tiveram essa experiência de repente, fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus, não era a direção de Deus, e você percebe que você errou? Aí a sua consciência fala: olha, você errou. A voz da consciência é uma voz tranquila e suave, que dá aquela notificação a você: olha, você errou. Você errou o alvo. E você precisa fazer o quê? Nesse momento, você precisa ouvir. Você precisa se arrepender, você precisa dar ouvidos à sua consciência.
E a consciência, alguns podem perguntar, a consciência é uma fonte segura? Sim, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo está habitando em você, a sua consciência é uma fonte segura. A Bíblia diz aqui, abra comigo, por favor, em Atos 23, 1. Atos 23, 1. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus, com toda a boa consciência. Então, Paulo, queridos, seguia a sua consciência. Às vezes, algumas pessoas ferem a sua consciência, fazem alguma coisa, aí a consciência vai lá e avisa: olha, você errou. E ela desconsidera. Aí continua no erro. E sabe que a sua consciência pode ficar cauterizada? Você pode se acostumar naquele erro, isso é um perigo. Por isso que você não pode, querido, ferir a sua consciência. Se errou em alguma coisa e a consciência falou com você: olha, você está errado. Conserte-se nesse momento. Porque o seu espírito, ele tem uma voz. E essa voz é a sua consciência. E você precisa estar atento a isso. Kenneth Reagan fala, inclusive, este livro, eu recomendo que você compre, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É um livro maravilhoso. É um livro que você precisa, né, para você estar aprendendo mais sobre esse assunto. Ele aprofunda, faz um estudo aprofundado sobre esse assunto. Ele diz que conheceu um homem que ele bebia café quase fervendo. E ele ficou sem, meu Deus, como é que esse homem aguenta beber café dessa forma, tão quente? Mas ele se acostumou a beber aquela bebida quente. Ficou cauterizado ali. Então ele não sentia mais que o café estava tão quente. Assim acontece às vezes com alguns cristãos. Então eles erram, a sua consciência fala com eles: olha, você está errado. Mas eles não observam. E o que acontece? A sua consciência vai ficando cauterizada. E eles vão tendo aquela prática, às vezes, de pecado. Então não desobedeça. Não fira a sua consciência. Faça como o apóstolo Paulo diz aqui. Eu tenho andado, ele diz assim, eu tenho consciência, até o dia de hoje, tenho cumprido o meu dever perante Deus, com toda a boa consciência. Ou seja, minha consciência está tranquila, minha consciência está limpa, minha consciência está em paz, que o que eu estou fazendo é a coisa certa, que eu não estou causando problema para ninguém, eu não estou desobedecendo a Deus, eu estou sendo correto. Minha consciência está tranquila. Então, nós precisamos sempre estar tendo essa posição de Paulo. Observarmos a voz do nosso espírito. A voz do nosso espírito, que é a nossa consciência. Dependa do seu espírito. Amém? Dependa do seu espírito. Nós precisamos depender dele. Querido, é segurança para você. É segurança para mim e para você. Neste mundo que as pessoas estão tão confusas. Neste mundo que a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Sabe, existem muitas vozes querendo ditar a sua vida. Querendo ordenar acerca da sua vida. Querendo lhe pressionar. Para quê? Para que você não cumpra o plano de Deus. Mas se você aprender a depender do seu espírito, você vai ser bem-sucedido no que você fizer. Porque essa é a vontade de Deus, que você tenha êxito. A Bíblia diz: se vós que sois maus, Jesus falando ali para aquele povo, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Há bênçãos disponíveis para mim e para você. Nesse tempo de hoje, para tomarmos posse, para avançarmos, para superarmos os problemas. Mas isso só vai acontecer
por meio da dependência do Espírito. Dependa dele. A Bíblia diz lá em Provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie. Sabe que às vezes, querida, a gente tem tanto conhecimento sobre aquele assunto que a gente nem consulta o Espírito Santo. Não, eu já sei o que fazer nessa situação. Mas isso é errado, porque a Bíblia diz, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E como é que você reconhece o Senhor? Quando você depende dele. Quando você chega para ele e diz, Senhor, eu preciso que você me diga o que devo fazer. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Eu quero ter a testificação daquilo que eu vou fazer. Eu quero ter a tua aprovação nessa decisão. Quando você faz isso, você está reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. E com certeza você vai ter êxito. Com certeza você não vai ser enganado. Com certeza as bênçãos de Deus vão se manifestar na sua vida. Porque o Espírito de Deus, ele está com você, querido, para ser o seu ajudador. Para fazer você alcançar o alvo. Amém? Então, com essa certeza, vamos orar nesse momento. Pai, obrigada. Obrigada por esta palavra. Essa palavra preciosa que nos guia, que nos fortalece. Essa palavra que nos ensina como depender do teu Espírito. Obrigada porque o teu povo ouviu a tua palavra, recebeu a boa semente. E essa semente não vai voltar vazia. Obrigada, Senhor, por um povo maduro, que discerne bem a voz do teu Espírito e que obedece. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Glória a Deus, queridos. Que palavra tremenda e abençoada. Vamos dar continuidade ao nosso culto falando acerca de dízimos e ofertas, que é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, assim está escrito: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amados, nesse período em que nós estamos limitados de congregar fisicamente reunidos, nós gostaríamos de informar que na tela tem os dados bancários, onde você pode promover, então, fazer a sua transferência bancária ou o depósito direcionado à casa do Senhor, conforme os dados ali contidos. Então, amados, fique à vontade nesse momento de adoração, para que você possa, então, continuar contribuindo para a operacionalização desse trabalho. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida e pela fidelidade da palavra do Senhor em cada casa, que assim contribui para a obra. Nossos cultos continuarão sendo transmitidos de forma online pelo nosso canal do YouTube. Quinta-feira, às 20 horas, domingo, 10 horas da manhã e domingo à noite, às 18 horas. Siga as nossas redes sociais. Nossa igreja está no Facebook, Instagram e no YouTube. Pesquise Verbo Barro Duro Maceió. Compartilhe com seus amigos. E agora fique com a bênção pastoral. Que o Senhor os abençoe, os guarde e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam abençoados na prática da palavra. Deus te abençoe.